foi? O segundo tema foi? Eu guardar as barras em minha casa. O terceiro? Os guardados de Minha casa. E o quarto? É hoje. É hoje. Ah, vocês estão atentos. Trazendo perdão dentro da minha casa. Gente, quando se fala de perdão, é um tema assim meio constrangedor. Vamos assim ser sinceros. É algo sempre que se fala e a gente olha assim, e nós crentes temos uma linguagem que nós desenvolvemos, e eu chamo-lhe a linguagem hipócrita, né? Nós dizemos assim, não, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Quem já ouviu isso aí? Não vou nem perguntar quem já falou, só quem já ouviu, né? Aí lá eu aqui. Gente, isso não é perdão. E esse negócio do perdão, ele é bastante complexo, e nós queremos abordar 3 pontos hoje sobre o perdão. Nós vamos falar porque é tão difícil pedir perdão. Vamos falar porque é difícil perdoar os outros e porque é mais difícil ainda a gente se perdoar a nós mesmos. Tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. E aí nós vamos ouvir um dos irmãos com voz audível, forte, ler aí para nós. Hoje é a 4ª semana, depois de hoje só falta mais 3, e depois vocês vão parar de me ouvir aqui na frente todo domingo. Então vocês vão começar a ouvir o pastor Robson, o pastor Wilson. Mateus 18, 21 e 22. Quem pode ler aí para nós com uma voz audível, forte? Pode focar a voz. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Ok. Até quantas? 70 vezes 7. Gente, eu não sei aí, mas aqui está quente. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Opa. Acho que é o calor do fogo do Espírito. Amém. Essa garotada ficou aqui louvando a Deus, trazendo aqui o calor do fogo. Vamos lá. 70 vezes 7. Quem é bom de matemática? Quantas vezes dá? Quantas? 490 vezes. Gente, é assim, é muita coisa, não é? A gente vamos entender bem o texto. Jesus usa uma linguagem figurativa. Você não precisa ficar contando quantas vezes o teu irmão vai te pedir perdão para você perdoar. O que Jesus, na verdade, está falando é assim, ó, quantas vezes ele errar e quantas vezes ele te pedir perdão, você perdoa. Só que nós, seres humanos, somos muito especiais. E o nosso perdão, muitas vezes, ele é condicional. Nós condicionamos o nosso perdão a pessoa não errar mais. E aí, quando a pessoa erra várias vezes na mesma coisa, nós deixamos de perdoar porque o nosso perdão ele estava condicionado a uma mudança que não aconteceu. Vocês certamente já tiveram casos de pessoas que fizeram alguma coisa para vocês 1, 2, 3, 4 vezes e chegam a um ponto que você diz assim, não muda mesmo, deixa para lá, não vou perdoar. Quem já aconteceu isso? Gente, eu falei que nós íamos falar primeiro porque é que era tão difícil pedir perdão. Quem aqui acha que é fácil pedir perdão? Quem tem facilidade de pedir perdão? Mantém o dedo aí no ar. Quem tem facilidade de pedir perdão? Numa análise muito rápida, você é uma pessoa extrovertida. Porque os introvertidos, eles têm muito mais dificuldade de pedir perdão. Por que é que os extrovertidos pedem perdão mais facilmente? Bom, a gente nasce extrovertido ou introvertido. Ou seja, uma pessoa espontânea, que fala, que brinca, que é sociável, ou aquela pessoa que é mais retraída. A introvertida é aquela que é mais quieta, mais calada e mais perigosa, né? Porque ela observa tudo. Não é? O extrovertido normalmente ele não vê nada.
Ele conversa muito, fala, brinca e tal, não vê nada. Mas a introvertida não. E o grande quê da questão está naquilo que eu chamo o eu. Sabe que todos nós temos um eu. Esse eu, ele é formado dentro de mim pelo temperamento que eu nasço com ele, juntamente com as situações que eu vou vivendo, que vou passando na vida. Eu já preguei aqui uma vez sobre a autoimagem negativa, não há outra igreja, sobre o que é que formava a autoimagem e tal. O eu é formado da mesma forma. Então tem pessoas que são mais extrovertidas, e as pessoas mais extrovertidas, elas têm mais facilidade de pedir perdão, porque tudo é muito momentâneo. Tudo é assim no instante, né? Você pode ver que o extrovertido briga agora, daqui a pouco não se passa mais nada. E acontece uma coisa muito engraçada. Quando é num casal, normalmente um é introvertido, outro é extrovertido. Normalmente é assim. Não é sempre, mas é na maioria. Porque as diferenças se atraem. Agora é muito divertido num casal, quando ele é extrovertido e ela introvertida. Porque eles brigam de manhã, né? Discute, tem aquele negócio todo. Quando chega à noite, o camarada já nem lembra que brigou de manhã. Aí ele vai abraçar a mulher já dá aquela olhada assim, sabe? Aquela olhada 44. Fulminante, raio laser. E ele, mas o que é que foi? Ele já não lembra, gente. E ela, o que é que foi? Você não lembra? E mulher é um fenômeno. Às vezes ela fica brava com uma coisa que aconteceu há 10 anos. Não é? O camarada chega a abraçar ela, você não lembra aquilo que você falou, mas isso foi há 10 anos. Ela não lembra. Sobretudo se é introvertida. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? A pessoa introvertida, por ela ser fechada, ela guarda as situações que acontecem e aquilo vai ficando lá dentro. E a gente às vezes até diz assim, aquela pessoa ali, ela não se enerva com nada, tudo está bem. Negativo. Ela simplesmente não exprime aquilo que está sentindo, ela não demonstra aquilo que está sentindo. E aí parece que está tudo bem, né? Porque o introvertido normalmente tem cara de paisagem. Está sempre tudo maravilhoso. Mas lá dentro não está nada bem. Então essa pessoa tem dificuldade de pedir perdão. Porque pedir perdão primeiro implica reconhecer que erramos. Né? E quando a gente reconhece que erra, a gente está mexendo no nosso eu, no nosso ego, no nosso orgulho. Porque é muito mais fácil ver que o outro errou do que nós erramos. Vocês já viram um casal brigar? Vamos usar assim o exemplo do casal, ou duas pessoas brigarem e um dizer assim, eu estou brigando, mas eu sei que você tem razão. Não. Cada um acha que tem a sua razão. E aí reconhecer, pedir perdão é reconhecer que está errado. É reconhecer que afinal eu pensava que tinha razão, mas não tenho. É fazer uma análise e dizer assim, opa, eu até pensava que estava certo, mas analisando os fatos, cheguei à conclusão que eu não estou certo. E isso é difícil. É difícil até para nós mesmos reconhecermos dentro de nós que estamos errados. Quanto mais chegar na outra pessoa e dizer assim, me perdoa porque eu errei. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diz um amém. Está todo mundo vivo? Todo mundo comeu, almoçou hoje? Glória a Deus. Então é muito complicada essa questão do perdão. Essa questão de pedir perdão para o outro, e aí, às vezes a gente vai pedir perdão para a pessoa, e a pessoa, em vez de dizer, não, tudo bem, eu te perdoo, ainda nos humilha. E aí a gente fica naquele bagaço lá dentro, com uma raiva fenomenal, que a gente vai engolindo para dentro, e aquilo vai fazendo mal para a gente. E aí entra a segunda questão, o perdoar. É difícil de perdoar. Por que é difícil de perdoar? Porque o nosso eu, novamente, foi machucado, foi ferido. E aí a gente tem aquela tendência
acontece um fenómeno muito interessante no nosso subconsciente. Todo mundo sabe que a gente tem um subconsciente, né? Tem um consciente e um subconsciente. Assim, para a gente entender rápido, o nosso consciente é a memória RAM do computador, aquela memória de tudo que aparece na tela que você abre, e o inconsciente ou subconsciente é o disco duro onde fica armazenado tudo. Aí você tem aquela briga, aquela discussão em casa com o seu esposo, com a sua esposa, e o subconsciente que armazena tudo vai relacionar essa briga com algo que você viu dentro da sua casa lá no passado, dentro do seu pai e sua mãe. E aí o trem pega. Vocês estão entendendo? E aí, inconscientemente, porque a gente não faz isso de plena vontade, mas inconscientemente, a gente vai ter uma atitude de dificuldade de perdoar, porque nós relacionamos aquilo com coisas que nós já vimos e que nos machucaram muito. Então nós trazemos, o subconsciente faz essa ligação. E aí a gente fica naquela coisa, não perdoa não. E às vezes a gente, como é crente, e a Bíblia diz que a gente tem que perdoar, a gente diz assim, não, tudo bem, eu perdoo, mas ela lá e eu aqui. Jesus, coloca uma casca de banana para ela escorregar e quebrar uma perna. Às vezes a gente até não fala, mas aí ficou sabendo que aconteceu alguma coisa com a pessoa. Perfeito, fala aí, Deus é justo. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Vocês já viram que quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós temos esse negócio, Deus é justo. Deus é justo, Deus vai fazer justiça. Na verdade, nós não estamos achando que Deus é justo. Nós estamos achando é que Deus vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. E esse é um grande problema das pessoas. É que acham que Deus é um ídolo. E não Deus. E existe uma grande diferença entre um ídolo e Deus. Pastor, qual é a diferença? É que o ídolo, você vai lá para ele fazer aquilo que você quer. Você faz aquele altarzinho, põe aquela estátua, chega lá, adora e tal, faz isso e coisa e tal, você dá ordens. E Deus, Ele é soberano. E a igreja evangélica hoje perdeu a divindade de Deus e transformou-Ele num ídolo. Você quer um carro novo, uma casa, uma fazenda, isso, aquilo, um marido, uma mulher, coisa, vem aqui que Deus vai te dar, Deus vai fazer. Né? Deus virou o gênio da lâmpada. Deixou de ser Deus. As pessoas já não chegam mais para Deus a dizer assim, Senhor, eu te agradeço por um dia, por mais um dia de vida, Senhor, eu te agradeço por isso, por aquilo, por aquilo outro, te agradeço. Não, a gente, Deus, eu quero e eu quero. Vocês querem ver a nossa realidade? Quando você vai orar, faz o teste em casa, quando você vai orar, marca quanto tempo você leva agradecendo a Deus, adorando a Deus, e quanto tempo você leva pedindo alguma coisa a Deus. Nós transformamos Deus num ídolo. E isso complicou a nossa vida. E aí nós queremos que Deus faça uma justiça sobre os outros que nós queremos que ela seja feita. E sabe por que Deus não faz nada normalmente? Porque Ele é justo. Você imagina se cada vez que a gente dissesse assim, Deus, aquela pessoa me ofendeu, me machucou, acaba com ela. Deus acabasse com a pessoa. Nem você mais estava aqui, né? Porque outros já tinham orado para você ser acabado também. O problema é que nós só conseguimos ver o erro do outro. E não conseguimos olhar para o nosso erro. E daí a nossa grande dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Porque todos falham, menos eu. Não, eu até falho, mas dessa forma não. E aí nós associamos muitas vezes as pessoas a pecados. Dizemos assim, não, aquela pessoa fez aquilo, tal. Vou dar um exemplo grande aqui para vocês. Quantos acham
que quem rouba milhões tem que ir preso, assim tipo Lula. Quantos acham que tem que ir preso? Fala assim, tá bom. Deixa eu perguntar para você, você nunca roubou nada? Você nunca pegou nada sem pedir? Nunca pegou um parafuso do trabalho? Nunca pegou um prego? Nunca pegou um pano? Nunca pegou assim nada? Desde a sua infância, você nunca levou nada para casa que não é seu? Se você nunca fez isso, se prepare que você vai ser arrebatado agora. Isso é santo demais. Não é roubo do mesmo jeito? Gente, quantos concordam comigo que mentir é pecado? Oh, glória! Fala que eu não estou, tá? Aí a criança não quer comer, como que eu vou te dar isso e aquilo e aquilo outro, e nunca fez intenção de dar? Isso é o quê? Nossa, estamos descobrindo que afinal a gente não presta para nada, né? É, gente. O negócio é complicado. Na verdade, as pessoas nos machucam, mas nós também machucamos os outros. Na verdade, as pessoas nos ferem, mas nós também ferimos os outros. E olha, deixa eu te falar uma coisa tremenda. Quantas vezes nós machucamos e ferimos a santidade de Deus? Quantas vezes nós pecamos, falhamos, sabendo que estamos errando e fazemos. É, o negócio é assim. Ontem eu estava assistindo um filme, eu achei muito interessante. Agora eu peguei a moda de assistir filme de novo, tinha muito tempo que eu não assistia. E adivinha qual é o tipo de filme que eu menos gosto? Não, esse aí nem entra no gabarito. Tá bom? Isso não é coisa de crente. Romance. Não gosto de romance. Eu gosto de comédia, ação, aventura. Romance é coisa de mulher, né? Mulher que gosta de filme de romance. Aí eu fiquei assistindo um filme que estava sendo muito interessante, porque era uma história real. Eu gosto de ver filmes que são histórias verídicas. Mas o filme era um romance. Eu só dei conta que o filme era um romance mais ou menos lá para o meio do filme. Eu disse, agora eu vou ver até o final. E no meio do filme, da história do filme, acontece uma coisa muito interessante. O pai da mocinha está conversando com o namorado da mocinha e confessa para ele que o casamento dele está uma porcaria. E aí o rapaz pergunta por quê? E ele então conta que há muitos anos atrás, presta atenção, há muitos anos atrás, ele traiu a esposa. E ele começa a dizer, olha, eu traí a minha esposa, mas na hora que acabou o ato, eu me arrependi tanto. Eu descobri que afinal a minha esposa era a mulher com que eu queria passar o resto da minha vida e coisa e tal. E o rapaz perguntou para ele, por que você contou para ela? Eu não podia viver com aquilo sem contar aquilo para ela. E aí a mulher não perdoava o marido. Ela até dizia que perdoava. E ele falava, ela diz que perdoa, mas ela não perdoa. E sempre que eles começavam a discutir, ela falava para ele, vamos voltar na história? E ele ficava quieto. Vocês estão entendendo a diferença de dizer que perdoa para perdoar? Há uma diferença muito grande. Na verdade, aquela mulher tinha o orgulho dela ferido, machucado, e ela aceitava o marido, mas não perdoava o erro do marido. E muitas vezes nós vivemos assim. Nós aceitamos o erro que foi cometido conosco, mas na verdade nós não perdoamos. Só que aqui eu tenho uma triste notícia para você. A Bíblia diz que quem não perdoa não é. Você já viu que se você não perdoar o erro do outro, você não será perdoado pelos seus, e todos nós temos erros? Aí complica.
Deixa eu falar assim uma coisa muito sincera para vocês. Isso aqui é só o começo, tá? Depois a coisa vai ficar mais estreita. Essa questão do perdão, ela é muito séria. Porque nós ficamos lembrando e achamos que perdoar é pegar as coisas por uma caixinha e não falar mais no assunto. E na verdade não é. E quando a Bíblia fala, ela não diz exatamente, mas deixa entender que no dia do arrebatamento, nós estamos falando de igreja, não do mundo, de igreja. No dia do arrebatamento da igreja, para isso só 50% da igreja é que será arrebatada. Gente, isso é dramático. Pastor, onde é que você pega isso? Nas parábolas de Jesus. Eram 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5? Não, tolas. 5 de 10 é quanto? 50%, metade. Estando 2 no campo a trabalhar, um é tomado e o outro não. 1 de 2 é quanto? 50%. Estando 2 a dormir na mesma cama, Jesus pega pesado, hein? Estando 2 a dormir na mesma cama. Quem é que dorme na mesma cama? Casal. Um é tomado, o outro não. Para pensar, pastor. O negócio é estreito. E olha, eu tenho uma ligeira sensação, tá? Isso é o pastor Paulo está falando, não é a Bíblia. É uma impressão, uma ideia do pastor Paulo. Que um dos motivos que vai fazer muito crente não ser arrebatado é falta de perdão. É falta de perdão. Esse negócio de falta de perdão é terrível. Nós ficamos furiosos com os outros. Olhamos e dizemos assim, que essa pessoa não é digna de eu perdoar, e se eu perdoar, ela vai se aproximar e vai fazer de novo, e aí eu não quero sofrer de novo. A gente cria uma muralha à nossa volta, e dizemos, aqui ninguém entra, aqui ninguém toca na gente. Sabe o que é isso? Na psicologia, complexo de inferioridade. E nós vivemos cheios de complexos. E sabe o que é mais triste? É que a gente muitas vezes aceita Jesus, se converte ao Evangelho, mas não mudamos, continuamos os mesmos, continuamos tendo raiva das mesmas pessoas, continuamos enfurecidos com as mesmas pessoas, famílias que não se falam há anos. E você sabe que as pessoas mais difíceis de perdoar são aqueles que estão mais próximos de nós? Uma coisa que me chama muita atenção é que quem vendeu José como escravo para o Egito não foi o inimigo da família de José. Não foi nem a fazenda do lado. Foi os próprios irmãos. Aquele camarada tinha tudo para ter um ódio de morte dos irmãos. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Imagina você, se coloca no lugar de José. Ficam com raiva de você. Tiram a tua roupa. Te jogam num buraco. Te vendem como escravo. Queriam te matar, mas depois disseram, não vão matar porque é irmão, vão vender como escravo. Você é vendido como escravo. E aí a vida muda, porque a vida muda mesmo. Você se torna alguém poderoso e aí chega aqueles que te venderam como escravo precisando da tua ajuda. Oh, é hoje, Jesus. Eu sabia que o Senhor ia entregar os meus inimigos na minha mão. Tem gente que adora isso. O Senhor entrega os meus inimigos em minhas mãos. Que agora eu vou fazer justiça. Eu acho interessante um salmo. Eu não lembro agora exatamente o salmo, mas Davi faz uma oração e diz assim: Senhor, que os meus inimigos estejam nas tuas mãos, porque tu ainda és misericordioso, que se for a mim eu mato. Agora imagina, aquele que te vendeu como escravo, que te humilhou, que te tirou da tua casa, da tua família, aparece e precisa da tua ajuda. A gente, é lógico que agora todo mundo diz assim, não, eu faria como José. Faria nada.
faziam nada. Você pelo menos ia dar assim um ar de vingança, não era coisa, né? Vingança é tão bom, né? Tem até um filme que diz a doce vingança. Uau, tem sabor de mel a vingança. Como é bom a gente fazer alguém pagar por alguma coisa que nos fez. Vocês aqui hoje podem tirar a capa, a máscara, não precisa representar que é crente, não. Porque essa é a realidade. Todos nós temos esse sabor de vingança. Sabe porquê que nós temos? Porque nós somos humanos. E é por isso que a gente precisa ser convertido e ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que faz toda a diferença na nossa vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma história que eu acho muito interessante. É uma história verdadeira, tá? Não é conto de fada, não. Uma moça adolescente foi exturpada por um soldado alemão. E passaram-se uns anos, essa moça tornou-se enfermeira e ela estava num hospital de campanha e quem chega ferido? O soldado que havia extirpado ela. Ela foi e cuidou daquele soldado. Tratou dele, lavava ele, dava de comida na boca. Quando aquele soldado começou a recuperar os sentidos, aquele homem olhou e disse assim: parece que eu conheço você. Ela disse: conhece. Você lembra, tantos anos atrás, uma moça que você extirpou? Sou eu. Aquele homem ficou chocado e disse para ela: mas depois daquilo que eu fiz para você, você ainda cuidou de mim do jeito que você está cuidando? Você poderia me ter matado. Imagina você no lugar daquela moça. Ah, foi esse camarada aqui. No mínimo uma castração física, né? Corta, que esse não faz mais, né? Aí ela falou: sabe por que eu cuido de você? Porque eu recebi Jesus na minha vida. E o Evangelho me ensina a perdoar. Amados, é muito forte. Isso nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. Por isso Jesus, quando vai estar para ir embora, Jesus fala para os discípulos: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Por que essa palavra órfãos? Gente, vocês já viram uma criança, por exemplo, assim do tamanho do Daniel, ser abandonada e não tem mais ninguém para cuidar dela? É terrível. O que essa criança ia sofrer? Da mesma forma, Jesus está dizendo a vocês: são como crianças pequenas que precisam de alguém que cuida de vocês. Então eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou subir e o Espírito do meu Pai vai vir e estará com vocês todo o tempo. Então o Espírito Santo nos ajuda nós a ultrapassarmos essas situações. Só que muitas vezes nós cristãos temos atitudes piores que os incrédulos. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, nós pegamos e dizemos: Espírito Santo, fica aqui, eu fecho aqui a porta e deixa que eu cuido. Agora eu resolvo. E amados, nós precisamos mais viver na dependência de Deus, viver na dependência do Espírito Santo. E viver na dependência do Espírito Santo, e eu não canso de falar isso, ser cheio do Espírito Santo não é reteté, é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mesmo olhando para a pessoa que nos feriu, que nos machucou, e dizer assim: olha, a minha vontade até era de te matar, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Amado, aquilo não vai sair da nossa memória na hora, mas cada vez que você perdoar, cada vez que você liberar perdão sobre aquela vida, aos poucos, essa angústia, esse ódio, esse rancor que está acabando com você, vai te libertando. Há uns anos atrás, eu estava pregando numa igreja belga. E quando eu terminei de pregar, eu comecei a orar pelo povo. E começou a haver um grande mover do Espírito Santo. E caía gente para cá, caía gente para lá. E de repente caiu uma moça no fundo da igreja. E o povo estava lá orando, os belgas.
orava e dizia assim: Senhor, enche com o teu Espírito, enche e tal, porque o povo estava querendo era na unção. E o Espírito Santo falou assim comigo: vai lá, porque aqui não tem nada a ver comigo. Aí eu fui passando. Aí cheguei lá, quando eu cheguei perto da moça, ela estava assim no chão. Eu entendi que ela estava possessa por um espírito maligno. Eu baixei e amarrei, né? Expulsei. O espírito maligno saiu daquela moça, ela acordou assim meio coisa, e eu falei para ela: olha, você viu o que aconteceu com você? Você sabe, a pessoa quando cai endemoniada, ela não vê nada do que se passa aqui, mas ela sabe o que aconteceu. Aí eu falei para ela: você viu o que aconteceu com você? Deus está me mostrando que você tem um problema com o teu pai, que você não consegue perdoar. Aquela moça começou a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. E eu falei para ela: olha, minha filha, você quer ser liberta? Ela disse: eu quero. Então você tem que perdoar o seu pai. Aí ela chorou mais um tanto, né? Porque o que eu falei? Quanto mais próxima é a pessoa, mais machuca. Aí nós oramos. E ela orou pelo dor do pai dela. E pronto, terminou o culto, passou um tempo. Eu encontrei aquela jovem, um tempo depois. Ela falou para mim: você lembra de mim? Gente, eu sinceramente não lembrava, porque a gente via tanta gente. E na época eu pregava em muitas igrejas e eu sou ruim para esse negócio. Eu disse: não lembro não. Aquela moça lá na igreja, tal. Eu disse: ah, sim, lembro. Ela disse: ó, você sabe que depois daquele dia a minha vida mudou? Eu disse: é, que bom. E aí, conta aí, o que aconteceu? Não, olha, eu cheguei em casa, conversei com o meu pai, me acertei com o meu pai, as coisas começaram a ficar bem, a minha vida espiritual melhorou. Hoje eu estou ajudando um pastor numa igreja que está começando agora e a igreja está indo bem. Eu estou envolvida no Evangelho, eu estou muito feliz. Gente, o inimigo tenta nos prender nessa história de falta de perdão, porque sabe que enquanto nós não perdoamos, nós estamos amarrados naquela situação, estamos escravizados naquela situação. Cada vez que você lembra, você sofre. Cada vez que você passa aquilo pela sua mente, que a pessoa fez com você, você sofre com aquilo, tem dor e não vai para a frente. E aí a necessidade de perdoar. E isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para podermos liberar perdão para as pessoas. Não é fácil. Jesus também nunca falou que o Evangelho era fácil, mas Ele mostrou que era possível. E quando Ele está lá na cruz do Calvário, depois de ser chicoteado, de ser humilhado, de sofrer toda aquela tortura, Ele está lá na cruz e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se você entendesse que as pessoas que te machucam muitas vezes não sabem o que estão fazendo, se você entendesse que muitas vezes situações que acontecem não é porque as pessoas querem, mas porque o inimigo das nossas almas assim prepara para que você seja ferido e fique parado, você tinha outra visão. Eu costumo sempre dar o exemplo do touro e do toureiro, porque acho que é o melhor exemplo que tem para a gente entender o mundo espiritual. Eu gosto de ver tourada, apesar daquilo ser meio torturoso, né? A gente vai ficando velho, vai ficando mais sensível. Mas eu acho bonito aquela elegância do toureiro. Você já viu o toureiro, né? Não tem barriga como eu. Aí eu acho aquela roupinha assim que eles põem assim, apertada, né? Todo empinado, parece peito de frango daqueles da Sadia. Aí ele vai com aquela capa, né? Põe a espada atrás da capa e passa assim no touro. E o touro vem e ele fica assim na frente da capa. Eu acho aquilo muito 10. O touro vem e ele só sai assim. O touro marra aonde? Na capa. O touro pensa que a capa é o inimigo dele. Mas o inimigo do touro não é a capa. É o toureiro. E aí uma hora o toureiro fica lá com a capa, né? E eu acho aquilo interessante, que em Espanha é dessa forma, em Portugal não é, porque em Portugal é proibido matar o touro, mas em Espanha eles matam. O toureiro pega a capa com a mão esquerda, a espada com a mão direita, esconde a espada,
passa assim a capa e na hora que o touro vem, ele, pá! Aí o touro cai morto. Na nossa vida espiritual é bem assim. O diabo coloca as pessoas na tua frente. Você fica amarrando com as pessoas. Aquele fulano não presta. Aquela pessoa não vale nada. Não vale mesmo, sabe? E você também não. E eu também não. Aquela pessoa é horrível. Ela falou umas coisas. E não sei o quê. E você fica ali amarrando. Aí o diabo olha assim, agora está na hora. Pá! E quando você vê, você está com câncer, você está com artrose, com artrite, com ordose, com mardose, com as doses todas. Dói tudo. Você não consegue ir para a frente, sua vida não vai para a frente, porque você está morrendo de raiva. Na verdade, você está literalmente morrendo. Amados, a Bíblia nos ensina que o nosso inimigo não são as pessoas, não é carne nem sangue. São principados e hostes maléficas, potestades. E nós ficamos nos agarrando a pessoas. Se eu pedir para você fechar os seus olhos por 1 minuto e lembrar de alguém que te feriu, que te machucou, você vai lembrar na hora. A gente lembra com mais facilidade quem nos fez mal do que quem nos fez bem. Se eu dissesse para você, fecha os teus olhos, eu te dou 5 minutos para você lembrar de alguém que te fez bem. Se calhar você vai pensar um bocado. Amados, nós precisamos ter uma atitude diferente. Pastor, mas dói muito. O Espírito Santo veio para te ajudar. Aleluia. Ele veio para passar um bálsamo no teu coração. Glória a Deus. Pastor, mas foi minha mãe, foi meu pai, foi meu irmão, foi meu tio, minha tia. Não importa quem foi. Gente é gente. Gente é gente. Bom, como o relógio não é crente, e eu ainda quero falar de uma coisa: a falta de perdão de nós mesmos. Sabe que perdoar os outros é difícil, mas às vezes é mais difícil a gente se perdoar a nós mesmos. Às vezes a gente comete erros e não consegue aceitar que a gente errou. A gente fica preso naquilo. E o diabo, que tem um emprego assim pela eternidade, não, porque vai ter um dia que vai terminar, mas tem um emprego por milhares de anos, que é o de acusador. Apesar que tem gente querendo deixar o diabo no desemprego, né? Mas o emprego ainda é dele. Tem gente que gosta de acusar a gente, né? Só que na verdade são instrumentos. Bom, vamos lá, o diabo é o nosso acusador. Aí você fez alguma coisa que não devia, fez alguma coisa errada, alguém te falou assim, não faz. Eu me lembro assim de uma situação, eu gosto de contar experiências pessoais, né? Eu tenho uma irmã que ela queria casar e o camarada era desviado e a minha mãe falou assim, não casa, escuta aquilo que a tua mãe te fala, tá? Escuta aquilo que a tua mãe te fala, escuta aquilo que o teu pai te fala. Minha mãe falou, não casa. Eu falei, não casa. O pastor dela falou, não casa. Todo mundo falou, não casa. E ela foi e casou. E aí passou uns tempos, a coisa ficou feia. Ela levou uns tapas. E ela, ai, Paulo. Eu falei, não te falei para não casar? Agora aguenta. Ai, eu não consigo perdoar. Gente, isso é só um exemplo.
Tem outras coisas que acontecem na nossa vida, que a gente faz, que a gente olha assim e diz assim, poxa, decisões que a gente toma, que às vezes dão errado, e a gente não consegue se perdoar. Vocês conhecem alguém assim? A gente fica assim pensando, mas por que eu fiz aquilo? Você já viu que às vezes acontecem situações que a gente fica pensando, mas por quê? Onde é que eu estava com a cabeça? Por que eu fiz aquilo? E aí a gente fica e passa os anos. E a gente está naquela coisa, mas por quê? Minha vida podia ter sido completamente diferente. A minha história podia ter sido outra. Mas por que eu fiz aquilo? Isso é falta de perdão próprio. A gente até aceita que os outros errem, mas nós não. E isso se explica pelo seguinte: quem já ouviu falar da graça de Deus? Glória a Deus. Oh, a graça de Deus, ela é tremenda. Ela é boa demais. A gente não merecia, mas pela graça de Deus nós fomos perdoados e tal. E aí a gente entende a graça, assim com a nossa mente. Nós sabemos o que é graça, o que a palavra graça significa. Um dom não merecido. Oh, glória a Deus, eu não merecia, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, e agora os meus pecados foram apagados, e papá, mas fica só aqui na mente, não desce para o coração, e nós não aceitamos a graça de Deus sobre a nossa vida, e por isso nós não conseguimos nos perdoar. E às vezes passa anos e anos e anos e anos, e nós nos lembramos às vezes de uma situação que aconteceu, que nós não deveríamos ter feito, que não deveria ter sido daquela forma, mas foi daquela forma. Não tem mais como mudar, não tem como voltar no tempo, não tem como apagar aquilo que foi feito, mas você não consegue se perdoar. Você fica lembrando, e aquilo fica machucando. E tem hora que a gente diz assim, eu não presto para nada. Eu não tenho valor nenhum. E às vezes a gente se desvia dos caminhos de Deus. Estamos fora dos caminhos de Deus. Sabemos que a única coisa boa para nós é voltar para o caminho de Deus. Mas nós olhamos para o espelho e dizemos assim, será que Deus vai te aceitar? Quantos aqui já se perguntaram para você mesmo, por que será que Deus me salvou? Por que Deus me ama? Já tem hora que eu paro para me perguntar. Tá? Eu sofro desse mesmo mal que nem vocês. Sabe por que eu entendo o que vocês passam? É porque eu passo as mesmas coisas. Foi por isso que Jesus teve que vir como ser humano, para entender o que a gente passava. Tem hora que eu olho assim no espelho e me pergunto, Deus, por que o Senhor me usa? Por que o Senhor me salvou? Mas se tem um camarada que não me presta, é eu. Aí Deus olha lá de cima e diz assim, não vejo nenhuma acusação contra ti. Você é perfeito. Aí a gente pensa, Deus está sem óculos hoje. Não, é porque Deus olha para nós através do sangue de Jesus Cristo. Deus olha para nós e aquilo que Ele vê somos nós perdoados dos nossos pecados, purificados pelo sangue de Jesus. Deus não fica olhando as nossas imperfeições, os nossos erros, mas Deus olha para você. Sabe o que eu acho tremendo? É que Deus olha para nós, olha para o nosso coração, Ele nos conhece pelo nosso coração, não por aquilo que as pessoas veem. Talvez alguém já olhou para você e disse assim, você nunca vai dar nada, você nunca vai ser nada. Mas Deus olha para você e diz assim, não, ali está uma pedra preciosa que eu vou usar. Ali está alguém que tem valor e eu quero usar. E aí Deus nos pega, traz você para um culto que nem esse, que parece que estão esfregando a nossa alma com uma escova de aço e passando álcool, não é? Porque tem gente aí que já está... Deus diz assim, eu estou tratando com você,
porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glórias. Deus quer restaurar o perdão na nossa casa. Sabe o que significa? Que Deus quer que você perdoe o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, tios, tias, e que você perdoa você mesmo. Tem um mandamento de Jesus que eu acho tremendo. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Jesus, qual é o maior mandamento? Ama o Senhor teu Deus, todas as tuas forças, todo o teu coração, acima de todas as coisas. Ok. E o segundo? Ama o teu próximo como? A ti mesmo. Tu está te amando? Eu vou falar, ainda dá tempo. Você sabe qual é um dos maiores problemas que os casais enfrentam hoje? Falta de amor. Mas não é pelo outro, é por si mesmo. Quando nós não conseguimos nos amar a nós mesmos, nós não temos como amar os outros. É o próprio Jesus que diz: ama o teu próximo como? Deteste isso tão feio. Então, eu acho interessante, as mulheres, é um negócio assim que tinha que ser estudado pela NASA. É a obra-prima de Deus, as mulheres. Ela nasce com o cabelo liso. Aí ela vai e faz uma permanente para ter o cabelo enrolado. Aí ela nasce com o cabelo enrolado. Ela faz aquela escovinha, né, para ficar cabelo liso. Chapinha. Né? Aí quando chove, ela... Que nem o vampiro quando vê a luz, né? Mulher quando vê a chuva é que nem o vampiro quando vê a luz. Chapinha. Aí ela tem um peito assim avantajado. Vou cortar, vou diminuir. Aí ela tem um peito pequeno, vou pôr silicone. É tremendo. Tremendo, tremendo. Sabe o que é isso? Falta de amor próprio, gente. Falta de amor próprio. Aí ela vai se maquiar, coloca 1 quilo de maquiagem. Parece que vai fazer uma plafonagem. Só falta passar assim aquela régua, né? Faz os contornos e aquela plafonagem toda. Quando você dá um beijo, o lábio afunda assim no rosto, né? Porque tem uma altura dessa de massa. Sabe o que é isso? Falta de amor próprio. Uma vez uma irmã ficou brava comigo. Ela fez aquela maquiagem fenomenal. Aí eu perguntei para ela: mas para que essa maquiagem toda? Para ficar bonita, pastor. Então por que não fica? A mulher queria morrer. Mas a gente sabe o que é isso? Falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Os homens também têm dessas paranoias, tá? Não é só as mulheres, não. Os homens também têm dessas coisas, mas vou deixar quieto. Você vê o camarada, tem uma turma aí que veste uma calça assim lá embaixo e tal. Eu acho engraçado, tem uns camaradas que vestem assim uma camisa tão lisa, eu não posso, né, porque senão fica tipo balão. Mas tem uns que vestem assim uma camisa tão lisa, né, para parecer que ela vê até o tanquinho, né. Malha que nem um louco. Toma vitamina de cavalo. Sabe que a galera toma injeção de cavalo para ficar forte, musculoso. Sabe o que é isso? Falta de amor próprio. Cada vez que você quer alterar aquilo que você é falta de aceitação. E aí a gente quer alterar a falta de amor próprio. E quando falta o amor próprio, é difícil a gente amar os outros. Porque a gente não está se amando. Você já viu quando você chega no espelho assim de manhã que ninguém vê que você está sozinho? Você olha assim para o espelho, tem hora que a gente até se assusta. Quando eu tinha cabelo, normalmente eu curava com o cabelo todo em pé. Agora já não, graças a Deus. Agora é só assim os lados. Fica parecendo os paralamas do sucesso. Olha assim, nossa, cara. A gente olha no espelho e a maioria das vezes a gente não gosta daquilo que a gente vê. E
A coisa mais interessante é quando a pessoa diz assim, não, eu me aceito do jeito que eu sou, eu me amo. É aquele que menos se ama. É aquele que menos se aceita. É o que fala isso. Sabe aquele amigo que diz assim, pode contar comigo, eu estou para o que der e vier. É o primeiro que cai fora da tua vida. É desse jeito. Então, amados, aonde eu quero chegar nessa noite? Deus está querendo restaurar a nossa casa. E para restaurar a nossa casa, nós temos que ser restaurados. O nosso amor próprio tem que ser restaurado. Eu tenho que me perdoar, porque eu tenho que entender que eu sou falho, que eu sou errado, que eu não sou melhor do que ninguém. E que todos nós erramos. Os outros erram, eu erro e todo mundo erra. Quando eu entendo isso, eu começo a me aceitar do jeito que eu sou. Porque olha, Deus te aceita do jeito que você é. Eu só não disse para permanecer assim. Mas eu te aceito do jeito que você é. Você lembra quando você aceitou Jesus? Como é que você era? Eu lembro. Chegava na igreja, tirava o revólver da calça e punha debaixo do banco do carro. Entrava só com a faca no bolso. Quero ver se alguém mexe comigo aqui. Chegava na igreja e pensava assim, essa brazucada está pensando o quê? Sou portuga. Sou muito mal. Aí Deus olhou e disse assim, eu te quero desse jeito mesmo, vem cá. Vem cá que tu vai entrar no processo. Esse processo às vezes dói, sabe? Tem hora que a gente sofre, a gente não entende porquê. Tem hora que vem situações que a gente não entende porquê. Tem hora que tem gente que se levanta contra a gente e a gente não entende porquê. E a gente fica achando que é o diabo que está fazendo tudo e muitas vezes é o próprio Deus. Deus faz isso? Faz. Deus trabalha conosco. Cria situações. Você está lá naquele emprego que você acha que é o maior, que está tudo bem, agora eu estou arrasando, agora eu estou abafando, Deus me deu isso aqui, é só bênção, eu já não preciso ficar orando tanto. Deus vai lá e ó, vai pôr o joelho no chão de novo. Deus trabalhando conosco. Deus trabalhando. Se coloca de pé nesse momento. E Felipe, fala um sozinho para nós no teclado.